Marcando conexão. Entramos ao vivo. Boa noite, gente! Boa noite, galera! E aí, quem é que tava com saudade das lives da SPE UFC? Estamos de volta. Hoje com vocês de novo. Esses Aí, rostinhos pessoal, gêmeos. O pessoal tá entrando. Para quem tá entrando pela primeira vez, eu sou Lara, presidente do capítulo estudantil SPE UFC. E eu sou Larissa, vice-presidente do capítulo estudantil SPE UFC. Boa noite! Leonardo tá dando boa noite, Felipe. Boa noite, gente. Mais gente entrando. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda live aqui do capítulo. Hoje a gente vai trazer um profissional super massa, super parceiro aqui do capítulo SPE UFC, que é o Jax. Vamos falar um pouquinho dele aqui, mas ele vai se apresentar melhor para vocês. E a gente até trouxe novidade, a gente inventou um cenáriozinho para ficar bonitinho, a altura. Ó, o Jax entrou. Vamos abrir aqui a chamada com ele. Aguardando a chamada. Felipe entrou. Boa noite, Felipe. Sejam bem-vindos. Olá, Jax. E aí, Jax? Olá, tudo bom? Estão me ouvindo bem aí? Estamos Ouvindo ouvindo bem. sim. Bacana. Bom, cheguei. Consegue nos ouvir bem? Tá ótimo, o som tá perfeito, a imagem também tá ótima. Eu acho que aqui a câmera tá na posição certa aí para vocês, como é que tá? Ah, tá tranquilo. Ok, ótimo. Só esperando o pessoal logar também um pouquinho. Vocês que mandam. O pessoal está acenando bastante. Oi, pessoal. Vão entrando. Bem-vindos a todos à nossa segunda live. A gente estava falando já do nosso cenário que a gente inventou hoje para poder fazer a nossa live de hoje. Olha aí. Meu cenário aqui é do dia a dia mesmo. Tá ótimo. Melhor ainda, porque é isso que a gente quer saber. Bacana, bacana. Bom, Você é um parceiro aqui do capítulo, fomos das sessões também. Apoia bastante a sessão, quer ver a gente se movimentando, crescendo. é isso Que é um mesmo. prazer para a gente estar com você hoje. Prazer é todo meu. Poder ajudar aí, puder passar alguma coisa do pouco que eu sei, vai ser sempre um privilégio. Pois ótimo. Eu vi aqui algumas das perguntas que vocês me mandaram, quando for mais para frente aí, ou vocês fazem as perguntas, ou eu vou lendo aqui, e depois que o pessoal mandar aí também, a gente vai tentando responder aí da melhor forma possível. Eles vão ficando menos tímidos também, vai aparecendo mais perguntas. Bom, o tímido aqui sou eu. Tá todo mundo em casa aqui, viu? Todo mundo é de casa, não tem isso não. Bacana. Eu fico aqui sem saber se eu olho para a câmerazinha aqui em cima, se eu olho para mim ou para vocês aqui, é um pouco... A gente tá aprendendo também. Com essa nova situação, tá todo mundo aprendendo novos meios, se reinventando. E o mundo das lives. Depois Então, pessoal, de perguntas, ele vai responder também, mas não fiquem tímidos, podem mandar aqui também, que depois vai ter um tempinho para as perguntas. Então, pode iniciar. Você fica à vontade. A gente, como combinou, a gente vai te avisar. Vamos seguir aquele cronograma direitinho. Quando faltar 5 minutinhos, a gente avisa, certo? Tá bom, ótimo, bacana. Eu fiz aqui também rapidamente um cronogramazinho também para não me perder aqui nos tópicos. Eventualmente são muitos assuntos para a gente para manter uma linha aqui. Bom, antes de tudo, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer ajudar vocês aí, o pessoal do capítulo estudantil. Vou me apresentar rapidamente aqui, também depois falo um pouco sobre a minha relação com a SPE e um pouco de mim na parte profissional. Falo um pouco propriamente dito do tema e depois a gente abre aí para vocês, para a turma toda aí interagir, tá bom? Bom, eu me chamo Jax Erasmo, eu sou formado pela Universidade Federal da Bahia, formei em 2013. A minha vida aí no mundo do petróleo começou aí ainda na faculdade. Eu estagiei no projeto interno da universidade, cuidava de alguns campos de petróleo. Foi uma oportunidade maravilhosa. Nem todas as universidades têm uma oportunidade como essa, eu sei disso. Depois dessa oportunidade na universidade, eu segui para a indústria. Eu comecei a estagiar enquanto eu ainda estava na faculdade, no meu 7º semestre, na PetroRecôncavo. Inclusive, deixo um abraço aí, eu estou vendo aqui algumas pessoas entrando aí, são colegas da PetroRecôncavo. Agradeço muito aí a poderem vir aqui prestigiar um pouco desse momento aqui.
Bom, na PetroRecôncavo eu estagiei, passei um ano e meio como estagiário. Assim que eu me formei, eles tiveram aí me deram a oportunidade, comecei a trabalhar na PetroRecôncavo como engenheiro de fato, diretamente na área de perfuração. Eu passei aproximadamente 2 anos e meio na perfuração. Depois eles me moveram aí para a parte de produção. Fiquei aproximadamente 3 anos trabalhando como engenheiro de produção. Lá no comecinho eu trabalhei um pouco também na parte de segurança do trabalho. Era um projeto ainda na minha época de estágio, só para deixar aqui também registrado. Bom, depois desses 3 anos na produção, foi quando surgiu o convite para vir aqui para os Estados Unidos. E aqui a proposta inicial também era para a parte de engenharia de produção. Os formatos são um pouco diferentes e é justamente esse o tópico aqui. E eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Bom, esse é o meu pouco aí da trajetória profissional. Não tem nada demais para quem Dos nossos colegas. E nós também. Exatamente. Com certeza muitos de vocês aí vão ser colegas de trabalho em breve. Do ponto de vista mais acadêmico e mais ligado à SPE, para quem não conhece a SPE, para as pessoas que estão aqui e não sabem o que é a SPE ou que instituição é essa, é a Sociedade de Engenheiros de Petróleo, é uma sociedade conhecida no mundo inteiro. E, bom, a minha trajetória começou na SPE na época de faculdade também, no meu 6º semestre. A gente ouviu falar da SPE, ouviu falar que existia um tipo de célula que poderia ser criada dentro das universidades. Essas células são os capítulos estudantis. Vocês são um capítulo estudantil. Na época, não existia nenhum capítulo na região norte e nordeste, era somente a seção Bahia-Sergipe. Então, basicamente, o capítulo que foi fundado por mim e uma série de outros colegas foi basicamente o primeiro capítulo aí do Norte e Nordeste da nossa seção, inclusive, seção Bahia-Sergipe. Eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores e primeiro presidente do capítulo também na época. Inclusive, eu vou abrir só um parênteses aqui. A ideia desse capítulo ela surgiu a partir de uma situação não muito feliz, foi uma situação um pouco triste, que foi a gente perdeu um amigo na época, que foi quem trouxe toda a ideia. Ele se chama Dídimo, e eu sei que tem alguns amigos aí que vão se recordar dele, eu faço questão de deixar isso aqui registrado. O Dídimo trouxe essa ideia, a gente comprou a ideia, ele me convidou junto com alguns professores e alguns alunos, só que no meio do caminho ele faleceu. Não vou entrar aqui em detalhes. Foi um momento bastante duro, mas foi a força motriz aí para a gente realmente formar o primeiro capítulo aí da sessão. Foi algo muito... No país? Oi? Tu sabe como é que ele conseguiu a ideia? Porque a maioria dos nossos palestrantes que fundaram o capítulo, eles disseram que ouviram nos Estados Unidos. Ou de intercâmbios que fizeram fora. No caso do Dídimo, ele foi participar de uma palestra que teve no Rio de Janeiro. E, obviamente, essa interação com uma série de outros países e pessoas aí de outros lugares, muito provavelmente ele ouviu falar disso e levou essa ideia. Hoje, o atual coordenador do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal da Bahia é o Júlio César. Ele também foi um dos fundadores junto com a gente, inclusive falei até com ele ontem. Bom, foi mais ou menos por aí que a gente surgiu. Depois do capítulo, eu fiquei como presidente por um tempo, eu tive que me afastar na época do meu estágio na PetroRecôncavo, consegui me formar, conseguimos deixar aí um legado bacana no capítulo, propriamente dito, e fui rapidamente convidado pelo Dr. Otto. Quem não conhece o Dr. Otto de Alcântara, aí, uma pessoa extremamente, na área de petróleo, extremamente renomado, principalmente na área de controle de poços. Ele sempre foi o presidente da seção Bahia-Sergipe. A seção vinha passando por alguns momentos bem difíceis, muito, muito difícil encontrar pessoas profissionais ali na área que tivessem condições de dar um pouquinho do seu tempo de forma voluntária, né? Só para deixar registrado, para todo mundo que não sabe, a SPE é uma instituição que trabalha basicamente com a doação voluntária dos profissionais que doam o seu tempo aí para espalhar um pouco sobre o conhecimento na indústria do petróleo. Bom, fui para a SPE, para a seção Bahia-Sergipe, né, que cuida aí basicamente de todas as atividades dessa instituição na área basicamente norte e nordeste. Na seção mais ao sul e sudeste, você tem as outras duas seções do país, que são a seção Brasil e a seção Macaé. Entrei na seção, comecei como diretor de membros, então eu era responsável aí na tentativa de conseguir novos membros e espalhar um pouco mais. E isso me ajudou muito a continuar incentivando, né, a formação dos capítulos.
De 2015 a 2017, se eu não me engano, eu fui eleito presidente da sessão. Foi um prazer enorme e um desafio também muito grande. Eu sou mais novo aí de todos os diretores e foi um desafio lidar com todos aqueles seniors do petróleo aí, não sobre a minha liderança, mas obviamente do meu lado ali, né? E foi um prazer tanto poder trabalhar com eles e ser respeitado e respeitar eles. Eu acho que foi uma experiência assim fantástica. Então, desde já eu deixo aqui muito claro o tamanho das oportunidades que a SPE me proporcionou e me proporciona todos os dias aí. Não é uma propaganda por propaganda, é uma realidade. Bom, eu acho que é isso. Acho que do ponto de vista profissional eu já falei aqui um pouco, falei da minha formação acadêmica. Só para complementar a questão da formação acadêmica, hoje eu também sou aluno de pós-graduação, eu estou estudando Data Science e Big Data. É algo que eu escolhi aí para a minha carreira também, é algo que eu pretendo associar de alguma forma à indústria do petróleo, a princípio mesclando as duas áreas de conhecimento, no futuro provavelmente migrando para um mestrado ou algo do tipo. Mas é isso, essa também é a parte dos meus projetos mais recentes. Bom, do ponto de vista de apresentação, acho que é isso. Falei tudo aqui. Não sei se vocês querem falar alguma coisa ou se eu entro aqui no tema propriamente dito. Acho que deu para o pessoal me conhecer bastante. E nas perguntas também vão perguntar de você. Aí a gente deixa para a hora das perguntas, que já engloba tudo. Tá bom. Então, ótimo. Te deixa... da sua trajetória, da sua adaptação. Aí a gente junta tudo nas perguntas. Ótimo. Tá bom, então. Bom, deixa eu só me monitorar aqui em relação ao tempo para não me perder também. Bom, sobre o tema... Cronometrando aqui. Ótimo. Obrigado. É bom. Sobre o tema propriamente dito, né? A proposta do tema era falar um pouco aí sobre um pouco da diferença ou particularidades aí da engenharia de produção de petróleo nos Estados Unidos e aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Tive a oportunidade de passar pelos dois setores ao mesmo tempo, não, mas os dois setores em ambos os países. E eu vou fazer só algumas considerações aqui. A primeira consideração é que essa é uma experiência pessoal, né? Digamos assim, um feedback da experiência que eu tive, né? Ela não é generalizada, ela não é única. Eu acredito que o cenário ela muda de acordo com uma série de fatores, seja do porte da companhia, seja das características da pessoa e da própria proposta do trabalho. Então, de forma alguma, isso aqui é algo geral, tá? Generalista, é algo muito específico das minhas experiências. E eu vou tentar passar um pouco para vocês como é que foi essa diferença para mim, tá? Bom, alguns dos fatores que vão impactar muito nesse aspecto, novamente aqui, só para deixar claro, é principalmente o porte da companhia. Isso vai afetar, de alguma forma, eu acredito que é o que mais afeta aí na forma como ela lida com cada profissional dela. Então, só para deixar claro para vocês, a PetroRecôncavo no Brasil, onde eu trabalhei, ela tinha aí na época, acho que aproximadamente 200 ou 300 funcionários na região onde eu trabalhava. Meu grupo era um grupo pequeno, um grupo de aproximadamente 8 pessoas estavam ali diretamente ligadas a mim, mais um grupo de outras pessoas de outro departamento que se interconectavam. Mas a gente está falando de uma companhia de aproximadamente 300 pessoas que tem uma estrutura dividida em vários departamentos, muito comum no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a configuração é bastante diferente. O número de pessoas que trabalham provavelmente em toda a companhia na parte operacional são 14 pessoas. Então é um número muito diferente. Existe alguns motivos, né, principais porque o tamanho é diferente, mas basicamente o primeiro deles é a produção. A produção no Brasil é muito maior e aqui nos Estados Unidos é bem menor. Mas também alguns fatores da própria economia de ambos os países impactam no próprio tamanho da companhia em si, né? No Brasil você tem uma série de aspectos burocráticos e regulatórios, que eu vou falar um pouco depois, que eventualmente quase que exigem que a empresa tenha alguns departamentos internalizados para conseguir resolver alguns problemas, que aqui eventualmente não necessariamente é dessa forma. Existem algumas facilidades aqui. Eu acho que esses são os dois primeiros pontos. Obviamente o porte das companhias, a empresa no Brasil produz muito mais, então é natural que ela tenha muito mais pessoas. Aqui nos Estados Unidos tem muito menos. Eu acho que esse é o principal fator.
Bom, eu fiz aqui uma avaliação bastante objetiva, assim, interna mesmo, assim, o que eu senti de diferença, o que eu vivenciei de diferença, e eu tentei separar isso em alguns pontos, tentando montar tópicos, mas a realidade para mim é que tem um ponto central e é sobre ele que eu vou discorrer aqui. Basicamente, a forma de trabalho aqui nos Estados Unidos, eu vou tentar fazer aqui uma relação bastante fácil aí usando o próprio inglês. Ela é full-time hands-on. Então, é o tempo todo mão na massa. Não que no Brasil não seja, eu vou até falar um pouco sobre isso, mas literalmente a minha formação aqui, ela não foi temporária. Eu não passei pelas atividades de campo e do dia a dia ali junto com os operadores, equipe de manutenção. Eu não passei por isso. Isso é parte da minha vida do dia a dia aqui. Então, foi diferente um pouco no Brasil esse cenário. Então, só para dar mais ou menos uma visão um pouco geral aqui para vocês, como é que foi como é que era um pouco da estrutura no Brasil. Você tinha um engenheiro de produção, assim, obviamente você tem toda a equipe, você tem o gestor, né? Mas aí você tem o engenheiro de produção e você tinha o supervisor de produção e você tinha toda a equipe de operação. Falando somente do setor de produção, não vou entrar aqui no detalhe do pessoal de manutenção, nada disso. Então, você tinha mais ou menos essa estrutura básica, um engenheiro, supervisor e os seus operadores de campo. Como é que funcionava? A concepção no Brasil, pelo menos no momento que eu trabalhei ali, a forma como eu atuei, era literalmente você mais focado no processo de engenheirar, de fazer a parte mais, digamos assim, que tivesse relacionada a melhorias de processo, que tivesse relacionada a melhorias nos equipamentos de poço. Basicamente, focado em atividades que pudessem trazer alguma melhoria que viesse desde o fundo do poço à superfície. O supervisor de produção, ele ficava muito mais ligado à produção propriamente dito. Ele era o cara que, se tivesse uma queda na produção, ou se um equipamento falhasse, ou se uma bomba parasse de produzir, ou se uma bomba na estação ali parasse de funcionar, os operadores entravam em contato diretamente com o supervisor ali de produção, que é o cara que, teoricamente, como é que eu posso dizer? Ele é o responsável por botar o óleo no tanque. É assim que eu acho que é a melhor definição. Então, a gente tinha um pouco dessa divisão. O engenheiro ele ficava num trabalho um pouco mais de avaliação, isso do ponto de vista mais técnico da coisa, né? Ele ficava mais na parte de avaliação, busca de melhoria, acompanhamento dos testes de poços, dos testes de produção, otimização dos poços, onde você precisa garantir que os poços estejam produzindo na sua melhor capacidade, na sua maior eficiência, processo de avaliação constante para evitar falhas de poço, ou seja, você aumentar o tempo de vida útil do poço produzindo. Existe um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de investimento do tempo do engenheiro nesses aspectos. Além disso, o engenheiro cuida muito também da parte de custos. Então, toda a atividade de conserto de poço, de well service ou de intervenção, basicamente de well service, são as atividades relacionadas aí ao engenheiro de produção. Todo o design de um novo trabalho de well service, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas basicamente é você ir consertar um poço. O poço quebrou, você precisa tirar a bomba lá do fundo, você vai chamar uma sonda de well service. Tá? Então, o engenheiro de produção ele era o responsável por avaliar todo o passado daquele poço e propor um projeto, desenvolver um design de fundo de poço, seja ele mesmo desenvolvendo, usando alguns aplicativos, ou entrando em contato com alguma empresa que fosse entregar um equipamento, já o design do equipamento. Independentemente disso, era ele o responsável em escrever o programa de intervenção do poço. Então, quando a sonda fosse de fato para o poço, para poder tirar os equipamentos, elas iriam seguir um passo a passo que foi definido por esse engenheiro de produção. E aí, era uma das atividades mais que eu considero assim, bastante importantes aí, porque o engenheiro ele precisa se debruçar e se dedicar realmente a entender o passado daquele poço e propor coisas mais específicas que possam realmente melhorar aí, ou pelo menos retornar o poço na sua melhor condição. Nos Estados Unidos, o conceito é bastante diferente. Primeiro, não existe, aqui para mim, não existe um supervisor de produção. Eu sou supervisor de produção. Não existe o engenheiro de produção, eu que sou engenheiro de produção.
não existe alguém que vai ficar responsável pelos projetos de Well-Service. Eu que tenho que desenvolver o projeto de Well-Service. E, eventualmente, se tiver muitas sondas trabalhando aqui no campo, eu tenho que ir lá supervisionar a sonda de Well-Service também, que era algo que eu não fazia no Brasil. Aqui foi uma atribuição que não é minha atribuição principal, mas eu aprendi aqui com o tempo e aprendi a lidar com as operações de intervenção, minimamente falando, para conseguir fazer um conserto de poço, por assim dizer, dos mais triviais, pelo menos. Eu não tenho conhecimento nem profundidade para fazer uma intervenção de um poço com um problema relativamente grave, com alguma coisa que aconteceu lá e não é uma troca de uma bomba, a substituição de um tubo ou a limpeza de um fundo de poço. Essas atividades são mais triviais, você vê acontecendo no dia a dia, você aprende e na prática e passa a lidar com ela de forma mais tranquila. As atividades mais complexas, principalmente envolvendo queda de equipamentos em poço, às vezes você tem trabalho de pescaria, nada disso. Eu tive tempo, nem contato suficiente para poder ter condições de assumir, por exemplo, uma operação dessa. Mas atividades mais simples, mais do dia a dia de intervenção de um poço, você faz o design do programa, bota na mão, vai para o poço e lidera a sonda. Não tem muito segredo. Você acha que isso é reflexo de uma maior autonomia? Aqui, novamente, por ser um processo muito enxuto, como eu falei para vocês, é menor, essa autonomia ela é parte do coração dessa operação que eu vivencio aqui. E eu vou falar, inclusive, do famoso joga na piscina sem boia. A melhor forma de treinar as pessoas. Você pega ele, joga na piscina, não entrega a boia para ele, vai embora, ele vai ter que aprender a nadar ou ele vai morrer. Mas, sim, é um processo de entrega de autonomia muito grande e também, obviamente, de responsabilidade muito grande. Obviamente que não é feito nada de forma impensada, né? Então, é preciso que um líder muito bem formado tenha consciência de até onde aquele liderado tem capacidade de ir. E a liderança que eu tenho aqui tem uma percepção muito, na minha opinião, muito ampla. Eu sei que ele não iria me colocar em uma situação que eu provavelmente não fosse conseguir dar conta. Eu passei por muitos apertos aqui, mas a gente consegue aí se virar. Bom, só olhando minha pesca aqui, tá? Eu coloquei aqui alguns pós e alguns contras, na minha opinião, sobre ambos os aspectos aí ambas as condições, né? Ambas as possibilidades de modelo de engenharia, por assim dizer, né? Então, por exemplo, em relação ao Brasil, eu acho que o engenheiro ele passa a ter mais tempo se dedicando literalmente à parte de engenharia. Ele pode pensar e aplicar alguns processos de melhoria que certamente se refletem em maior eficiência, maior tempo de vida de produção de um poço e, obviamente, economia para a companhia. Isso é um dos grandes resultados aí, eu acredito, que qualquer engenheiro de produção na parte técnica pode entregar. É você garantir que o seu poço opere por mais tempo, produzindo o máximo do potencial daquele poço no menor custo possível. Então, se você conseguir propor a mudança de uma unidade de um equipamento de uma BCS, numa intervenção você sugere a troca de um motor para um motor de menor consumo, mas que mantenha a mesma eficiência. Isso é excelente, isso é fantástico. Você vai reduzir o custo de consumo elétrico daquele poço e lá na frente, obviamente, o custo operacional daquele poço, daquele campo, se transformando em eficiência e, obviamente, economia para a empresa. Esse é o principal, acho que é um dos principais potenciais de um engenheiro, seja de produção ou de qualquer outra coisa. Observar oportunidades de melhoria, redução de custo, de forma consciente, não é fazendo mágica, fazendo aquilo que é possível ser feito, aprendendo com o tempo. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes, por exemplo, no modelo aí no Brasil, principalmente quando você começa a ter muito mais campo, muito mais postos para você tomar conta. Quanto mais postos você tem para dar atenção, menos tempo você consegue dedicar a cada um deles. Então, você tem um supervisor que se preocupa com a operação, com a produção, e você tem um engenheiro focado no processo e nos postos, tem uma vantagem nesse sentido. Tá?
Outra coisa que também é bastante interessante, quando você tem um engenheiro mais focado na parte de engenharia, ele tem mais tempo para analisar todo o passado do poço, antes de intervir. Então, ele senta ali, se debruça um pouco, principalmente se for um engenheiro recém-chegado ou com pouco tempo de experiência naquele campo, vai precisar de tempo para entender cada poço. É normal, faz parte. Eventualmente, no dia a dia, você precisa montar um programa de intervenção na madrugada, porque o poço é muito importante, a operação precisa acontecer no dia seguinte. Então, é você pegar a pastinha do poço, levar para sua casa e lendo. Com o tempo, essa necessidade diminui, porque você já olhou aquele poço tantas vezes que já se tornou comum. A estratégia de melhoria dele é parte da sua compreensão histórica. Você já tem todo o poço na cabeça. Isso é normal, isso acontece com o tempo e faz parte também do processo de crescimento do engenheiro. Alguns contras, na minha opinião, no formato que eu vivenciei aí no Brasil, era o engenheiro de produção, ele não ficava só na parte bacana, que é a parte técnica. Eu acho que todo estudante aí tem esse vislumbre de que você vai lá e vai aprender ali com os mais velhos como é que você faz o design de um poço, usa um software de design de unidade de bombeio ou de equipamento de fundo de bombeio, como é que você faz o design de um ABCS. Isso é maravilhoso, você aprende, seja com os colegas do dia a dia, seja com as empresas parceiras, você aprende com curiosidade, dedicação, isso chega para você. Mas você tem que se envolver com muitos outros problemas. Você vai ter que lidar com toda a parte burocrática, você vai ter que participar de uma série de reuniões, você vai ter que participar aí de processos de melhoria no aspecto regulatório. Então você vai fazer parte de grupos de trabalho que tem que entender as demandas da ANP, as demandas da Petrobras. Se for uma empresa, no caso a PetroRecôncavo, onde eu operava, ela tinha um contrato, estabelecia um vínculo aí específico com a Petrobras, não vou entrar aqui em detalhe, mas você tinha que entender todos os processos, existia todo o processo de auditoria, então você tinha que estar atento em melhorias de procedimentos operacionais, umas coisas que estão no dia a dia. Obviamente tem um envolvimento também muito grande, mas isso aqui não é um ponto negativo, não. A parte positiva é um envolvimento muito grande do engenheiro de produção nos aspectos de segurança do trabalho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. E no caso das partes de segurança do trabalho, eu acho essencial, o engenheiro realmente tem que estar antenado com isso, até porque eu aprendi que o engenheiro de produção, ele é dono do campo, ele é literalmente a pessoa que tem que tomar conta daquilo dali como se estivesse tomando conta da sua casa, tá? Bom, acho que de pontos negativos, não é pontos negativos, né, mas algumas coisas que talvez não seja aí do interesse da maioria, ter que lidar com esses aspectos burocráticos. Eventualmente isso leva tempo, você passa horas e horas em reunião, dias, elaborando procedimentos operacionais, faz parte, é necessário, mas também isso consome algum tempo do engenheiro e impede que ele esteja mais conectado com o dia a dia das operações. Tá? Esse dia a dia, propriamente dito, não é difícil, isso depende muito de cada engenheiro. Acho que tem engenheiro que vai para o campo mesmo, está ali todo dia, se vira nos 30, faz parte também, depende da característica da pessoa, mas naturalmente, comparando esses dois mundos, naturalmente eu percebo que para o engenheiro lá no Brasil, aí na minha passagem, ele não consegue ter aquele contato do dia a dia mesmo para entender no detalhe. Vocês vão entender essa diferença quando falar um pouco agora sobre o modelo aqui nos Estados Unidos. Bom, os pontos positivos aqui pro modelo nos Estados Unidos, aqui, que eu inclusive estou agora, é meu dia a dia, isso aqui que eu vou falar para vocês. Primeiramente, essa aproximação operacional. Eu vou dizer aqui que é um engenheiro supervisor. Você não tem dois indivíduos, é um indivíduo só. Como a operação aqui é menor, então isso me garante ainda uma capacidade de acompanhar bem os postos. Eu entendo os meus postos aqui muito bem. Pensar nas melhorias sempre que necessário, numa possibilidade de intervenção, qualquer coisa do tipo. E essa de certa forma, é uma vantagem nessa operação especificamente, porque ela é relativamente pequena. Desculpa, é porque eu estou me ouvindo, então tá me confundindo um pouco. Mas tá tranquilo. Tá ótimo. Tranquilo. É só porque eu acho que tem um pouquinho de eco, aí eu tô me escutando aqui. Bom, mas basicamente eu tenho essa vivência
praticamente diária. Só uma particularidade, né? Aqui, inclusive, eu sou a pessoa que tira férias dos meus operadores. Então, eu opero a estação inteira aqui, os campos, os postos, eu faço qualquer atividade que um operador de campo faria, seja ela leve, pesada, mais ou menos, eu faço absolutamente todas elas. Então, eu, obviamente, fui treinado, como a maioria de vocês, com caneta, papel. Obviamente, eu passei por um treinamento um pouco pesado quando eu trabalhei na época de perfuração, então isso me trouxe um pouco mais para o lado, eventualmente, do uso da força mesmo para você conseguir executar algumas atividades. E isso me ajudou um pouco no dia a dia aqui. Eventualmente, eu preciso realmente pegar ali uma chave grifo, ir ali no poço, apertar uma tubulação, colocar um clamp ali, fazer o que a gente chama de checamento do poço, onde você vai subir ou descer a haste de bombeio para a bomba tocar ou subir um pouco ela para ela deixar de bater muito no fundo. Então, eventualmente, quando meus operadores estão de férias, numa sexta, normalmente eles tiram férias sábado e domingo, então eu tô aqui sozinho, eu tô no campo, não tem ninguém, não vou ficar aqui ligando para o pessoal, vou obviamente aprender como fazer essa parte mais hands-on e vou tocar o meu barco, não tem esse mistério não. O meu chefe, ele eventualmente me fala, não, liga para mim aí, eu vou aí dar uma força, não tem problema não. Mas você aprende, não é nada demais. Com a técnica adequada, você consegue fazer essas coisas sem problema nenhum. Com os equipamentos também adequados, isso não é nada de outro mundo. Essa vivência é algo que eu considero bastante relevante, não somente para mim, mas a percepção que eu tenho é que, e eu vou dar um exemplo, inclusive, que aconteceu comigo. Os próprios americanos, as pessoas de liderança, né, algumas pessoas que têm papéis-chave na companhia, principalmente ligados à área de operação, eles acham isso valoroso. Eles acreditam que isso, que você está imerso dentro do campo é algo muito valoroso. Aí foi um exemplo aqui rápido para vocês. Eu estava numa reunião de Well by Well, que é basicamente onde você senta com o seu gestor, com o gerente de reservatório, engenheiro de produção, uma equipe multidisciplinar, para discutir poço a poço do seu campo. Numa dessas reuniões, tinha o presidente da nossa companhia aqui, ele estava participando da reunião. Na verdade, ele estava atrás, sentado, estava observando e tal. E quando você vai passando por essa reunião, você tem seus dados ali, você tem suas planilhas de teste de posto, tudo à mão já, né? Você já preparou antes, já está tudo pronto. E, eventualmente, tem coisas que você não anota. Por exemplo, qual é a frequência que você está operando a bomba de injeção? É algo que um operador sabe, porque ele todos os dias tem que anotar essa frequência. Qual é a vazão que você trabalha, a pressão de descarga da bomba, qual é a pressão de fundo que está operando um poço, qual é a produção de gás, óleo, água de determinado poço. Essas são informações que um operador de campo tem na ponta da língua. Informações de poço, provavelmente dito, o engenheiro também tem isso bastante fixo, porque ele revisa teste todos os dias. Mas dados de informação, principalmente de instalação das estações, como é que tá, qual é o poço que está testando no vaso separador, qual é o poço que está indo no tanque, que são atividades de um operador mesmo, não é parte normalmente da atividade do engenheiro. É engraçado que ele estava perguntando, não, tem como a gente aumentar a injeção no campo? Eu fiz, não. E por quê? Eu falei, a bomba está operando no máximo da pressão limite da linha. Aí ele fez, qual a vazão que você está trabalhando? A gente está trabalhando com aproximadamente 12 mil barris de água. E qual é a frequência da bomba? 55, nas duas bombas, exatamente. E qual é a pressão limite? Acho que era 1.700 PSI ou 1.800 PSI, alguma coisa assim. E são informações que você vai pegando ali no dia a dia. No meu caso, eu opero o campo, então eu fico anotando essas informações. Eu dei a sorte que eu tinha tirado férias do meu operador na semana anterior. Então, eu tava com tudo na cabeça. Eles tiram férias aí, eventualmente, a cada 3, 4 meses, eles tiram alguns dias de férias e tal. E eu dei a sorte de ele ter tirado férias aí. Tava tudo na ponta da língua, não passei vergonha. Mas isso se tornou natural. Ao longo dos anos eu faço isso muitas vezes. Não é nenhum sacrifício. Para mim é até um privilégio poder, de alguma forma, que eles saiam de férias sem se preocupar se a pessoa que vai estar aqui vai ter alguma dificuldade para operar o campo, porque é um engenheiro. O engenheiro às vezes não entende muito de operação, mas é diferente. Aqui você aprende na vivência. E na hora da dificuldade você liga para o colega, você liga para o operador, ele sempre atende, não importa
momento, eles são muito solícitos nesse aspecto, entende as limitações, obviamente, eu não faço todos os dias, tenho as minhas dúvidas, mas é isso, eu acho que esse aspecto do dia a dia, da vivência, é muito relevante. Como eu falei, eu faço todas as outras partes. Outra coisa que eu vivenciei muito aqui é a parte de well service, eu até falei isso. Então, o meu chefe, em muitas situações, ele estava numa sonda, o outro supervisor de sonda estava em uma outra sonda e teria uma terceira sonda que iria entrar e não tinha ninguém para acompanhar ela. Então, Jacques, vai para lá. Pego minha pasta do poço, converso rapidamente o que é que tinha que fazer, o que é para ser feito. No começo eu realmente estava perdido o que era para fazer. Com o tempo você vai conversando, aprendendo. Se você tiver uma boa equipe de operação de sonda, isso é ótimo, porque eles sabem o que tem que fazer. E isso é muito natural, tá? A gente não sabe absolutamente muita coisa da vida quando sai da faculdade. E eventualmente você vai mudando de setores, recebendo novas responsabilidades. Valorize as pessoas que estão lá, as pessoas boas, elas vão lhe ensinar muito, muito. Eu aprendo todos os dias com eles aqui, eles são feras, assim, são realmente os donos do conhecimento prático da coisa. Eu estou ali para aprender e pergunto mesmo, cara, às vezes ele me pergunta para fazer o quê? E eu tenho que dizer para ele o que você faz eventualmente, porque certas coisas eu nunca nem fiz. Ligo para um colega, com o tempo isso passa. Você pega experiência, você entende como lidar com cada tipo de intervenção. E é assim que é o crescimento, tá? Pontos negativos, só para eu não me alongar muito mais aqui, eu acho que é justamente o oposto, né, do que eu tinha dito. Você não tem... Se essa operação fosse maior, eu não teria tanto tempo para dedicar poço a poço, para entender as particularidades de cada poço. Nesse momento, eu particularmente não tenho essa dificuldade. É algo que, para mim, aqui, o tamanho dessa operação não é maior do que a capacidade que eu tenho hoje de dar atenção, seja ao processo, seja aos poços. Por enquanto, é algo que está bastante equilibrado. O número de poços aqui reduziu ao longo dos anos. E isso me permite equilibrar as coisas. Mas eu tenho certeza que se esse processo começasse a aumentar, e normalmente a empresa não traz logo um engenheiro assim, de cara, não. Ela mantém você, vai colocando você ali até o copo tá cheio. Mas é normal, faz parte, é parte da vida, tá? Então, nada demais, a gente aprende a lidar com as coisas, aprende a ser mais eficiente no dia a dia, priorizar as coisas e pronto. Bom, eu acho que é isso. Do tópico, eu vou parar por aqui, vou deixar um espaço aí para as perguntas, para a gente ter algum tempo de responder as perguntas, tá bom? Chegando perto dos 40 minutos, que já para abrir para as perguntas. A gente vai deixar 15 minutinhos de perguntas, certo? Pronto, certo. Vocês fazem a pergunta daí? Ou eu pego aqui? Vamos começar com aquelas que a gente te enviou, pode ser? Vamos começar com a da caixa de perguntas, aí depois eu alterno para uma para cá. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então você escolhe qual Pronto, daquela... eu vou pegar aqui algumas perguntas que foram enviadas e vou respondendo aqui de forma bastante objetiva, sem levar muito tempo. Eu vou pegar aqui uma pergunta do Felipe Solares. Inclusive, o Felipe é meu amigo. Obrigado pela pergunta aí. O que torna os Estados Unidos tão bom em produzir petróleo? Vou tentar ser rápido e pragmático. Eu acho que é a falta de tanta burocracia em muita parte do processo. Anteontem eu estava assistindo a palestra do presidente da PetroRecôncavo, junto com algumas pessoas, alguns outros CEOs aí de empresas independentes, promovido pela FGV. E uma das partes muito importantes que ele trouxe, que a gente sente isso no dia a dia, é o nível burocrático que existe do governo com as companhias de petróleo, principalmente as independentes. Então, o coração da produção aqui nos Estados Unidos é a independência dos produtores, ou seja, você não tem um produtor estatal nos Estados Unidos. Você tem muitos produtores independentes. O processo de abrir uma empresa, de começar o processo de exploração, ele leva muito menos tempo do que no Brasil. E o próprio processo interno, as burocracias internas, depois de uma empresa aberta, é muito grande. Então, só, por exemplo, na parte de medição de gás, o nível, Marcelo, inclusive, o presidente da PetroRecôncavo falou isso, você tem uma série de coisas que são exigidas que você nem sabe se isso gera valor, no final das contas, onde é que isso de fato é aplicado. Então, acho que a burocracia é um inimigo fatal aí do nosso processo brasileiro. Eu espero que o governo, esse ou qualquer outro, ele entenda isso em algum momento. Próxima pergunta aqui, da Raíssa.
qual a experiência do Brasil você considera que foi a melhor para entrar no mercado de trabalho dos Estados Unidos? Raíssa, eu fui treinado na época da perfuração por um gestor, assim, difícil de trabalhar, extremamente puxado, mas a carga de trabalho era muito grande, não vou dizer o gestor, mas a carga de trabalho era bastante elevada, o nível de cobrança era muito alto, a responsabilidade da equipe na época era muito grande, eu era novo no processo e estava em treinamento, inclusive, mas foi um período que, acho que de formação na empresa, inclusive, foi meu primeiro momento como engenheiro, o nível de cobrança era muito elevado. Então, eu me eduquei digamos assim, agir da forma mais eficiente possível, mesmo que eu ficasse sem tempo para almoçar, mesmo que eu tivesse que dormir 3, 4 horas, acordar de 1 em 1 hora, 2 horas no meio da noite para ver a perfuração. É difícil, foi terrivelmente difícil, assim, quem disser que é fácil não é, mas foi o que garantiu, de certa forma, um período de alta performance nessa época. Na produção eu pude carregar isso e também aprender muito mais a capacidade de lidar com as pessoas. Acho que juntando isso, o resumo da ópera é uma entrega profunda e literalmente uma capacidade de lidar com o outro na dificuldade. Eu tive muita dificuldade de lidar com alguns colegas de trabalho, coisas que acontecem no começo de carreira, principalmente, dificuldades. O Brasil é um país que exige um nível de competitividade entre os profissionais muito elevado. Isso não é bom nem ruim, mas eventualmente pode surgir aí uma relação, uma situação não muito saudável. Então, aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as emoções, a parte do aprendizado de cada um. E isso eu trouxe para cá, me ajuda muito no processo de liderança desse processo aqui, com uma cultura totalmente diferente. A minha adaptação foi relativamente tranquila nesse processo. Eu considero também que as pessoas aqui não dificultaram a minha vida. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi muito bem, mas é isso. Respondeu, sim. Isso entra já com outra pergunta, já que o Reicha perguntou como foi a sua adaptação ao idioma. Pronto. Foi um pouco engraçada. Eu já tinha vindo para os Estados Unidos algumas vezes no passado. Eu vim para cá para estudar. Então, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi guardar todo o meu salário ali e tirar um mês de férias aqui nos Estados Unidos para estudar. Então, eu peguei 1 ano de salário e paguei tudo, vim para cá. A empresa no primeiro ano, inclusive, me ajudou. Sou muito grato a isso, inclusive. No segundo ano, eu fiz isso por 3 anos. Então, eu juntei aí 3 meses de estudo por conta própria. E como eu não pude fazer... Oi? Isso foi para melhorar o idioma? Assim, com esse propósito? Foi. Exatamente, única e exclusivamente para isso. Quando eu entrei na PetroRecôncavo, eu não falava inglês. Meu gestor entendia isso. E eu disse para ele que eu ia estudar inglês do meu jeito. Vim para cá, paguei 1 mês aqui de estudo. E como eu não tive o tempo de fazer aqueles 3, 6 meses de intercâmbio, eu fiz, eu vou trabalhar aqui. E eu vou, a cada ano de férias, eu vou fazer os meus 3 meses de intercâmbio assim. Foi assim que eu fiz. No meu terceiro ano, foi quando também recebi um convite para vir aqui para os Estados Unidos para participar de uma perfuração. Então, isso me deu aí 15, 20 dias aí de vir aqui, entender um pouco como é que é a dinâmica realmente do trabalho. Mas a parte mais engraçada foi quando eu vim para cá, para a função que eu exerço hoje. E o meu chefe foi me buscar no aeroporto, me deixou no escritório, depois saiu para fazer alguma coisa e me chamou pelo rádio. E ele falou pelo rádio algo que eu não entendi no momento, mas o que ele disse foi o seguinte: Jacques, eu tô precisando de alguém para lavar o meu carro. Eu fiz. É o quê? Não entendi. Vocês vão ter essa experiência um dia, espero eu. Eles aqui brincam com tudo. Então, se você não consegue lidar com a brincadeira, esse lugar aqui vai ser um desafio. E aí eu, falando com a secretária, eu não tinha entendido, literalmente, ele falando pelo rádio, eu já tinha dificuldade do idioma, eu estava me esforçando. Até falava razoavelmente bem, me comunicava, mas eu não entendi o que ele falou pelo rádio. E a secretária da empresa estava bem de frente para mim. Eu fiz o que foi que ele disse, aí ela começou a dar risada, e eu, sem entender o que dizer, ela foi e me disse o que ele disse, e eu perguntei para ela, o que que eu digo? Porque no Brasil eu encararia isso como algo sério, vindo do meu chefe.
E ela disse, diga a ele que você não tem tempo agora, que você está trabalhando e que ele deveria trabalhar também. Ou seja, é um retorno na mesma moeda, eles não têm esse tipo de diferenciação, pelo menos aqui internamente. Isso é muito natural e ele é vice-presidente da companhia. E esse tipo de coisa encurta muito a distância entre... Basicamente, você não sente a distância entre as posições, por assim dizer, mas foi um momento muito engraçado. A adaptação foi muito cômica e eu digo para vocês que eu passei por situações assim difíceis onde ele me chamava pelo rádio e me pedia coisas do trabalho. Eu não entendia o que ele estava pedindo. Teve uma situação que ele disse assim: não se preocupe não, eu pedi a outra pessoa. Difícil de você lidar com isso. E eu tô aqui. Mas é muito bom fazer isso, porque isso é muito real. Aproxima a gente sim. com a realidade, que a gente vê tão distante. E a gente tem justamente esses temores mesmo. Você está aqui dizendo que passou por isso. E que mesmo que superou. E que é natural. Isso é muito... Tem piadas que os colegas fazem aqui, eles vão rir, eles riem sozinhos até hoje. Eu não entendo o que eles estão querendo dizer. Tem uma série de coisas que... Eu assisto série, leio livro, faço curso, todos em inglês, eu não tenho problema nenhum. Assisto televisão, graças a Deus. Tenho 4 anos aqui, isso é mais do que suficiente para você sentir mais do que confortável. Mas acredite, essa língua não é nativa e ela não vai ser sua língua natal nunca. Você vai estar sempre aprendendo. Normal. Leva na esportiva, toca o barco, dá tudo certo. Adoramos. Mas a gente vai correr aqui um pouquinho com as perguntas, que a gente ainda tem uns 8, 9 minutinhos. Certo? Mande ver. A Diana Ness perguntou quais softwares você usa ou já usou para fazer essa análise e otimização da produção? Bom, o famoso é o Excel, tá? Então, quem não sabe Excel, se vire nos 30, aprenda a fazer dashboard de Excel, aprenda a colocar suas planilhas, fazer filtros ali dinâmicos bacana. Minha sugestão principal, para já dar um toque aqui, para vocês profissionalizarem o Excel, aprenda o Power BI da Microsoft. É uma ferramenta, inclusive existe um treinamento numa plataforma que, inclusive, eu uso para estudar, se chama Data Science Academy. Ela é brasileira, apesar do nome ser em inglês. Tem 2 cursos lá gratuitos, fantásticos. Um curso de Python e um curso de Power BI. Para a galera da engenharia, propriamente dito, que utiliza planilha na maioria das vezes, o Power BI é fantástico. Você dá um aspecto muito mais profissional às apresentações, às suas avaliações. Basicamente, é você pegar aqueles gráficos de Excel, transformar ele em algo muito mais profissional, muito mais apresentável. Isso vale para todo mundo, inclusive quem está dentro da universidade. É uma ferramenta fantástica. O curso que tem nessa instituição, Data Science Academy, é gratuito e um curso gigante. E eu tenho 3 anos pesquisando sobre a área de ciência de dados. Eu garanto para vocês que o curso que eles têm é o melhor que eu já encontrei até hoje e é de graça. Então, aproveite. Melhor aí. Já vou pegar direitinho e deixar o link aqui para quem está acompanhando a live. Mas, próxima. Agora abaixo da Dayana. Acho que esse aqui foi um pouco respondido. Qual o principal desafio que você enfrentou no Brasil e nos Estados Unidos? Que você falou que eram as dificuldades, eram os desafios, né? Você teve em cada um. De todas as experiências e desafios que você enfrentou aí nos Estados Unidos, qual que você certamente levará como aprendizado para a vida? Quem perguntou foi a Mari Wolfovic. Mariana Wolfovic, um abraço para Mariana Wolfovic. A Mariana, inclusive, é engenheira química, trabalhou na PetroRecôncavo, show de bola, engenheira top aí, se vocês quiserem falar um pouco depois sobre a parte de produtos químicos na indústria do petróleo. Passando aqui para a próxima. Bom, o meu chefe tem uma postura que me impressionou e eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Não existe absolutamente nada complicado na cabeça dele. Nada. Pode aparecer o pior cenário da vida. Ele olha para um lado, olha para o outro. Vamos fazer. O que é para fazer? Não sei. Vamos descobrir aqui junto. Vamos ver o que é para fazer. E não tem dificuldade absolutamente nada. Seja se for para limpar a sala porque o outro colega sujou, seja para poder fazer a intervenção num poço que o poço está apresentando uma reação que ele nunca viu na Terra, não sabe o que está acontecendo, não faz a menor ideia do que é para fazer. Vamos pensar junto. Vamos conversar aqui com algumas pessoas, vamos ver o que é para ser feito. Nenhuma dificuldade. Se for para acordar de madrugada, não importa. Nada. Não reclama, não tem tempo ruim.
É um cara que poderia estar delegando absolutamente tudo, mas faz questão de estar junto com a turma. Eu conheci, muitos dos meus gestores também tinham uma característica muito boa, um comportamento muito bom. Eu nunca tive nenhum gestor, nem na PetroRecôncavo, nem na minha vida como um todo. Todos eles foram fantásticos, eu aprendi muito com eles, cada um com sua particularidade. Mas atualmente, e principalmente daqui dos Estados Unidos, é essa coisa de você... Não tem nada impossível. Se eu não sei, vou aprender. A gente resolve. Simples assim. E a vida fica mais fácil, acredite. Porque é o pensamento do engenheiro, né? Se não tem solução, a gente vai inventar. Eventualmente. O Rodrigo Cavalcante, você pensa em voltar para o Brasil? Bom, a princípio, se eu puder ficar aqui por um bom tempo, eu gostaria. Mas, obviamente, que eu tenho uma série de planejamentos, caso eu não vou dizer se eu quisesse, mas se eu precisar. Hoje, eu voltaria para o Brasil feliz, mas principalmente se for por uma questão de necessidade. O mercado não está fácil, é normal, eu espero que vocês tenham consciência disso. O cenário é complicado em todos os lugares. Nessa companhia, no Brasil, o momento não está fácil. Eu não descarto a possibilidade de ter que voltar para o Brasil em breve, é normal, faz parte. Não é para se desesperar, não é para entrar em pânico, é para ter objetividade. Tem que encarar o problema com sanidade e entender as possibilidades. Eu comecei a fazer uma pós-graduação, estou aí estudando, tenho alguns outros projetos em paralelo, tenho algumas outras alternativas também em paralelo, mas obviamente que meu principal objetivo hoje é continuar no meu trabalho, continuar entregando os resultados que eu tenho, mas... Só respondendo a pergunta, eu penso em voltar para o Brasil num futuro, que ainda não é o futuro recente. Eu gostaria de fazer isso num futuro mais distante, com mais experiência, mais vivência. Massa. Pronto. O H. Lucena perguntou, nos States não tem agência reguladora? Tem, e é forte. Aqui o negócio é forte. Se você vacilar, fecha a companhia. No Brasil também tem. Eu não conheço em detalhes assim outras regiões. Aqui no estado do Kansas que eu trabalho, você tem uma agência específica e eu lido com eles regularmente para fazer algumas avaliações. Eventualmente a gente faz teste de estanqueidade de postos abandonados. Você tem que fazer isso com regularidades. Mas eu posso garantir para você que o processo de acompanhamento e exigência da agência reguladora, ela é muito mais dinâmica. Existe inclusive profissionais que vêm fazer visita aqui de forma constante. Não é como no Brasil, não é nesse nível de constância que tem no Brasil, e não é com esse nível exorbitante de exigências que eventualmente ninguém sabe se realmente tem alguma objetividade. Aqueles que têm objetividade para proteger o meio ambiente, o que quer que seja, tudo bem, tem objetividade, mas tem uns que eu acho que ninguém consegue explicar até então, mas tem sim. Aqui o Pablo perguntou, como se deu a sua entrada no mercado de trabalho nos Estados Unidos? Essa transição de quem trabalhava no Brasil e como foi para aí? Eu fui transferido pela PetroRecôncavo para a PetroSantander. A PetroSantander é a matriz. A PetroSantander é dona de 50% da PetroRecôncavo brasileira. Então, a PetroSantander precisava de um engenheiro de produção e buscou entre as suas filiais aí ao redor do mundo, está na Colômbia, na Romênia, no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Chegou até mim por uma série de fatores internos, a minha empresa entendeu que eu poderia auxiliar naquele processo, naquele momento, me indicaram e assim eu fui transferido. Que massa! O Rodrigo Cavalcante perguntou, como está sendo o impacto da crise do petróleo e do Covid-19 por aí? Eita. Absolutamente devastador. Absolutamente, assim, do ponto de vista de trabalho e das coisas, para a parte profissional, meu amigo, não vai ser bom em lugar nenhum. Obviamente que os Estados Unidos têm uma economia infinitamente mais potente do que a economia brasileira, e isso é perceptível. Então, o governo está dando auxílio para uma boa parte de algumas empresas estratégicas para sobreviverem, para poderem continuar. Literalmente, o governo está dando dinheiro na mão das empresas para pagar o salário dos funcionários nesse momento. Isso é uma realidade. Mas centenas de empresas já fecharam aqui, empresas inclusive que prestavam serviço para a gente. É uma situação extremamente complexa. Eles estão lidando da melhor forma possível para poder retomar isso, mas
Eu, particularmente, não me sinto a pessoa mais adequada para falar sobre esse assunto, porque eu acho que tem muitas particularidades, mas a realidade é que a consequência tem sido devastadora. Com certeza. Até porque está tudo muito incerto ainda. Ninguém tinha como se preparar para uma situação dessa. Uhum. Agora, a Deca Materna perguntou: se você tivesse um conselho para quem quer voltar ao mercado, qual seria? Aí eu junto também com outra visão. Para quem quer trabalhar internacional ou fora, tanto para quem quer voltar para o mercado, como para quem quer tentar carreira internacional. Qual conselho seria? Ok, só repete para mim o que a Deca falou. Conselho para quem quer voltar ao mercado, qual seria? Okay. Pronto. Inclusive, a Deca, o nome dela é Daisy, é minha amiga de faculdade, uma pessoa também bacana. Abraço para você, obrigado. Esses apelidos tudinho. Geóloga ela, show de bola, quiser falar sobre geologia. Só adotar. Daisy. Ela se prepare. Eu costumo dizer que a gente tem que encarar o problema, o inimigo de frente. Não tem que olhar para as coisas de forma nem pessimista nem otimista. Tem que ser sincero consigo mesmo. No meu caso, vou ser muito franco. Eu já venho buscando alternativas de outras possibilidades de atuação há mais de 4 anos, desde quando eu estava no Brasil ainda. Primeiro, porque eu gosto da área de tecnologia, foi algo que eu encontrei. Segundo, porque eu entendi que era uma alternativa para tornar as minhas capacidades mais versáteis. Ou seja, eu pretendo utilizar, por exemplo, hoje, ciência de dados e Big Data para fazer avaliações com um sistema com algoritmos de análise preditiva para poder, por exemplo, identificar onde furar um novo poço sem precisar fazer um estudo geológico, que custa centenas de milhares de dólares. Então, a minha ideia é utilizar, por exemplo, aplicações de inteligência artificial com visão computacional dentro da indústria do petróleo. É isso que eu estou me propondo a aprender para aplicar. Se eu vou usar isso na indústria do petróleo, não faço a menor ideia. Mas sabe o que é que eu tenho certeza? Essas habilidades podem ser utilizadas em qualquer outro lugar. Então, o que eu fiz? Eu tentei juntar algo que pode se integrar facilmente à minha profissão, à minha formação primária. Se isso for possível, fantástico. Se isso não for possível eu perder as oportunidades na minha área primária, eu já tenho uma área secundária. Então, abra o seu leque. Multiplique as suas possibilidades. É o que eu diria. Aí, isso aproveita e responde até outra pergunta que o Mr. Jefferson Maps fez. Sabemos que a tecnologia está em tudo e para todos. Qual a utilização das aprendizagens adquiridas até hoje na área de TI dentro da sua profissão? Que eu acho que foi o que você acabou de comentar. Que foi o que você acabou de... isso. Uhum. Então, a gente tá mais ou menos há uns 3 minutinhos ainda. E eu acho que a gente podia fechar com essa pergunta do Rodrigo Cavalcante, que é uma que tem aí também. Quais conselhos você daria para os recém-formados? Para a gente que tem essa vontade, essa gana de entrar no mercado, de estar conhecendo essa parte onshore, offshore também, fora do país, dentro do país. Qual conselho você daria para os recém-formados? É super difícil para quem está se formando agora. Então, eu sei que o mercado é um desafio. Ele já era um desafio, então não vai ser fácil entrar no mercado do petróleo. Eu acho que aquilo que eu acabei de falar vale para vocês também na abertura do leque. O Felipe Solares, inclusive, que fez a primeira pergunta aí, ele é exemplo fundamental disso e eu tenho certeza que ele me permite falar um pouco sobre ele. Ele se formou, trabalhou um tempo na indústria do petróleo, mas hoje ele está mirando também na área de tecnologia porque ele entendeu que a indústria do petróleo não foi capaz de sustentar ele 100%. Ele pode voltar? Pode, a qualquer momento. Ele está sempre atuando para que isso aconteça. Porém, ele tem os seus planejamentos paralelos. É exatamente o que eu estou fazendo, é exatamente o que eu diria para qualquer estudante atualmente. Inclusive, eu sugeriria, se alguém está pensando em dar continuidade na área acadêmica, fazer um mestrado, uma pós, o que é que seja, isso sou eu, tá? Eu apostaria em fazer alguma coisa que esteja além da engenharia do petróleo. Você já tem a graduação em engenharia do petróleo, bacana, você já tem a sua formação, a indústria pega você com isso. Se tiver vaga, abre o seu leque agora para uma outra área. Algo que seja capaz de você concatenar com a sua formação de base, ou não, se dê a oportunidade, mas não olhe para o problema com preciosismo, achando que as coisas vão melhorar ou que as coisas vão piorar. Seja objetivo. Encontre aquilo que de alguma forma pode realmente solucionar o problema. Se for mudar de área, ok. Se for investir mais na área, ok. Se for juntar 2 áreas, ok. Encara o problema e toca o barco. É como você disse mesmo, abrir o leque é essencial e
Nos ajuda super a enfrentar essa situação e nos preparar para as do futuro também. E tem um plano B, um C, tem um, como você mesmo Faz disse, parte. o Big Data, a Indústria 4.0, são assuntos que estão muito em voga hoje em dia. E que não servem só para a nossa engenharia, servem para uma gama de opções. Conhecimentos em geral. Exatamente. E só para não deixar isso passar e para a gente finalizar, a formação de engenharia, independente dela qual seja, vai ser fundamental para a base de qualquer estudante, tá? Então, se formou em engenharia de petróleo e vai ter que ir para outra área, não é problema. Você tem algo que é fundamental para o mercado, que é a sua formação de engenharia. Ok? Querido, aqui está mostrando que falta 15 segundos para encerrar. É o tempo só da gente pedir, agradecer demais. Muito obrigada. Dizer que a gente está aqui para o que você precisar. Assim como o Jax também, ele é super acessível. Então, muito obrigada, Jax. Até a próxima.